Uma das propostas mais bizarras que apareceu nessa eleição aí pra Prefeitura de São Paulo foi o tal do prédio de 1 km do Pablo Marçal. Na hora que eu vi isso aí, eu achei um absurdo e eu resolvi fazer um estudo de viabilidade desse projeto. Meu nome é Thiago, sou arquiteto urbanista e nesse vídeo eu vou provar para vocês que essa proposta desse projeto é totalmente inviável para a cidade de São Paulo. Então bora nessa aí. Então, a primeira coisa que eu fiz para começar esse estudo de viabilidade foi pegar o plano diretor. Ali no plano diretor, para quem não sabe, toda cidade com mais de 20 mil habitantes precisa ter um plano diretor. Por quê? Porque são as diretrizes que vão ajudar a cidade a crescer. Ali eu vou ter a lei de uso e ocupação do solo, que vai me dar um monte de zona separada. Cada zona, dependendo de como dependendo se tem área de preservação, etc., vai me dar que eu posso fazer um tipo de uso e um tamanho de construção. Por exemplo, vai ter uma zona ali, uma zona exclusivamente residencial. Eu só vou poder construir casa-terra nela. Vai ter uma outra zona mista, que eu posso fazer coisa comercial e residencial. Vai ter uma outra zona lá de não sei o que eu posso construir um monte de prédio alto. Então, a partir disso aí, eu já vou conseguir separar quais áreas da cidade de São Paulo eu poderia construir um prédio super alto. Mas eu também já vi que tem um monte de zona ali que só pelo nome, pela descrição assim, eu já sei que eu vou eliminar. Tipo, área de preservação, área de que os prédios é tombados, então nenhuma dessas áreas eu posso mexer. Dessa brincadeira aí, eu vou dar um exemplo para vocês de zonas que eu não posso mexer. Por exemplo, ZEPAM, que é a Zona Especial de Preservação Ambiental. Essa eu não posso mexer, porque é de área de preservação ambiental. Então eu já anulo. ZRA, Zona de Recuperação Ambiental. Também é Zona de Recuperação Ambiental. Então não posso construir nada aí. ZEP, é Zona Especial de Preservação. Mesmos 500. Aí também tem a outra zona lá que eu falei para vocês de área tombada, eu vou mostrar para vocês. Vamos abrir um mapa de São Paulo, aonde que eu consigo mostrar para vocês essas zonas. Aqui, ó, isso aqui é um mapa da cidade de São Paulo. E tem todas as zonas. Cada corzinha dessa daqui é uma zona diferente que tem certas leis para construir e também o tipo de uso. Indo direto ao ponto, eu vou mostrar para vocês aqui a legenda. Ó. Aí cada uma tem uma cor, tá vendo? Aí, por exemplo, zona exclusivamente residencial, aquelas RL amarelinho. Tá vendo? Essas áreas tudo aqui, eu não posso construir nenhum prédio. Aí tem zona que só pode ser coisa de conjunto habitacional e etc. Bom, as três que eu já identifiquei que dá pra mim talvez fazer algum tipo de coisa, porque apesar do que a lei fala, existem algumas exclusividades que diferenciam essas três áreas. Eu vou mostrar pra vocês. A primeira é a zona central. A zona central é esse azul acinzentado aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui no mapa. É o azul acinzentado. A zona de eixo de transformação urbana é esse azul cinza escuro. Esse azulzão aqui mais escuro. E a zona de uso misto é essa cinza. Que tem espalhado para todo canto, tá vendo? Aqui. Tem muita zona cinza, zona mista. Nessas três áreas eu consigo, dependendo de algumas exclusividades, conseguir ter um gabarito mais alto. Por exemplo, se uma dessas quadras aqui, deixa eu dar um zoom mais alto aqui, vamos supor que vai ter uma quadra aqui que mais de 50% dela tem um monte de prédio que antes dessa lei surgir, ela já passava do gabarito permitido. Então eu também posso construir um prédio mais alto lá sem limite de gabarito. Outro exemplo, dependendo de avenidas aqui, por exemplo, Avenida Paulista, etc., segue outro esquema. Então também posso ter prédios acima disso. Mas o que acontece? Um outro mapa que é subprefeitura da Sé, que é o centro da cidade de São Paulo, essa parte aqui, ó. Por que eu peguei isso? Porque é a parte que eu mais tenho, essa ZEU, que é a zona de eixo de transformação. Seria a área que eu tenho mais lugares para eu mexer. Tem também zona mista e etc. E também tem avenidas importantes. Só que o que acontece? Vocês estão vendo esse monte de coisinha amarela aqui, ó. Esse monte de traço amarelo escuro. Se eu for ali na legenda, olha o que é. É uma ZEPEC, né? Zona Especial de Preservação Cultural, ou seja, tudo isso aqui é tombado, então eu não posso fazer nada aqui nesse lugar. Ou seja, já estou tendo um trabalho gigante para me conseguir encontrar uma área que eu posso, um terreno e que eu posso fazer um prédio super alto. Beleza, a gente conseguiu achar três zonas aqui que talvez eu consiga construir um prédio e fazer um projeto de um prédio de 1 km de altura, só que aí tem outros problemas, que é esse quadro aqui. Nesse quadro aqui, eu tenho algumas informações importantes que eu tenho que seguir, que é os recuos, frente, lateral, altura, o gabarito,
de altura máxima, né? Que aqui eu tenho lugar que, zonas que eu posso só chegar 28 metros de altura, 20, 10 e assim vai indo, ó. Por exemplo, esse ZEU não tem um limite. Só que eu tenho essa informação aqui, ó, que é o coeficiente de aproveitamento. Ó, presta bem atenção, tem o básico e tem o máximo. Eu vou explicar para vocês a diferença dos dois mais para frente, mas eu vou explicar o que é o coeficiente de aproveitamento, usando essa imagem aqui. Ó, esse exemplo aqui, a gente tem um terreno de 300 metros quadrados e uma área construída de 100 metros quadrados. Se eu tenho um CA, uma zona de CA1, eu posso construir até 300 metros quadrados, que no caso é o CA vezes a área do meu lote. Mas se eu vou construir só 100 metros quadrados, eu posso dividir esses 300 para andares acima, ou seja, aqui tem 3 andares, 1, 2, 3, os 300 metros quadrados. Se o meu CA é 2, seria 2 vezes os 300, ou seja, 600 metros quadrados que eu posso construir. Se eu vou construir numa área só de 100 metros quadrados, eu posso subir até 6 andares. Vamos supor que eu tenho um pé direito é a altura de cada andar de 3 metros. Seria aqui 3 vezes 6, que daria 18 metros. Então aqui vai ter 18 metros. Vamos supor, voltando aqui naquele quadro, nesse quadro aqui, ó, o gabarito da maioria passa de 10, ó, 28, 28, 28. Ou seja, aquela construção ali, ela passaria na maioria dessas zonas. Só que a gente vai fazer um prédio de 1 km de altura. Daí, eu preciso saber a minha área, o meu lote, para me conseguir descobrir o tanto que eu vou poder construir. Para isso, a gente vai ter que fazer uma conta. Então, vamos aqui na conta. Eu já fiz mais ou menos aqui pra gente resumir. Vamos lá. A gente, num prédio de 1 km de altura, vamos colocar que o pé direito, né, que é a altura do piso até a laje, é 3. Então, dividido esse valor pelo quilômetro de altura, a gente vai ter mais ou menos 333 andares. É claro que, se a gente for construir isso de verdade, não vai ter esse tanto de altura, porque não conta antena, não conta área de manutenção e etc. E vamos colocar que cada andar vai ter 100 metros quadrados. E outra coisa que é pra gente deixar claro aqui. A base de um prédio de 1 km de altura não pode ter só 100 metros quadrados, mas isso aqui é só por exemplo. Então vamos lá, vai ser 333, que é o número de andares, vezes a área, metro quadrado por andar, vezes 100. Vai dar 33.300 metros quadrados, a área construída desde o primeiro até o 333, beleza? A gente sabe que o CA é igual terreno dividido por área construída. Mas o que acontece aqui? Vamos voltar naquele quadro lá. Eu não posso usar o CA básico, que é 1. Eu vou ter que usar o CA máximo, que é 4. E o que isso diferencia? Diferencia porque quando eu não uso na minha construção o CA básico, que é o coeficiente de aproveitamento, o máximo quando eu uso, eu preciso pagar o ortosa onerosa. O que é isso? Vou ler aqui para vocês pra gente deixar bem claro. Ó. Todo terreno tem um potencial construtivo básico e potencial construtivo máximo. No entanto, para construir além do potencial construtivo básico, o empreendedor terá que pagar uma contrapartida financeira, no caso, a ortoga onerosa. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem a parte básica aqui, mas se eu quiser usar o coeficiente máximo, eu vou ter que pagar o valor adicional desse tanto que eu vou construir. Ou seja, nesse prédio de 1 km que a gente vai construir de altura, a gente vai usar o coeficiente máximo. Ou seja, esse a mais que eu vou construir por conta desse coeficiente máximo aí, eu vou ter que adicionar no custo da obra, beleza? Então vocês já estão sabendo aí que a obra vai custar mais caro por conta disso. Vamos voltar lá na nossa conta. Beleza. CA4, terreno a gente vai descobrir, área construída 33.300 metros quadrados. Fazendo a conta aqui, a gente vai dar que o terreno que a gente precisa é de 133.200 metros quadrados. Mas aí, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá no Burj Khalifa. Para quem não sabe, Burj Khalifa é o prédio mais alto do mundo, ele tem 828 metros de altura e tem 163 andares. Bora continuar. Descobrir quanto que tem a média ali da construção dele, pra gente jogar nessa conta nossa. Que basicamente, vamos usar aqui ele de base aqui. No Google Earth, eu consigo, como eu já mostrei pra vocês, eu consigo pegar aqui e tirar mais ou menos a média dele aqui. Vamos ver aqui. Mais ou menos, eu peguei bem pequenininho, 1143. A média de cada andar aqui, né? Mas vamos voltar lá na nossa conta. Eu joguei aqui na minha conta que vão ser 300 andares só, porque a gente não vai contar antena e não vai contar a parte de manutenção. 1.400 metros quadrados cada andar. Essa conta aqui vai dar que a gente tem do primeiro andar até o 300 uma área construída de 420 mil metros quadrados, beleza? Agora a gente sabe que o CA é igual o terreno, deixa eu chegar a minha câmera para cá, vai ficar invertido, mas só por enquanto. Ó, o CA é igual o terreno, é dividido pela área construída desde o primeiro até o segundo, né? 420 mil metros quadrados. Então fazendo uma conta aqui, né? O CA é igual a 4, terreno, tal.
a gente vai dar que a gente precisa de um terreno de 1.680.000 metros quadrados, ou seja, 168 hectares. Agora, olha o tamanho que é esse terreno. Vamos voltar lá no Burj Khalifa. Quanto que tem essa área do Burj Khalifa? Pra gente ver se é, nossa, mas será que gasta esse tanto de área mesmo pra fazer um prédio desse tamanho? Vamos ver. Vamos fazer a medida aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui. Quanto que tem essa área aqui? Eu já fiz isso aqui pra gente ver, ó. Essa área do Burj Khalifa, a área de vermelho aqui desse quarteirão dele. Esse quarteirão dele aqui, para um prédio de 828 andares, tem 1.022.000 metros quadrados. E ali naquela conta, é porque também, assim, ó, a gente tá fazendo só exemplo. Pode ser que a área quadrada de cada andar desse prédio de 1 quilômetro seja menor, etc. Mas ele vai ter mais ou menos ali, sim, uns 1.000 metros quadrados por andar. E a base vai ser muito maior que isso, mas eu tô tirando a média, entendeu? Vai dar mais ou menos aí 1.500.000 metros quadrados se precisar. Então a gente já viu que aqui no Burj Khalifa, esse complexo inteiro tem 1.022.000 metros quadrados. Vamos lá na Sé? Ó, eu já fiz mais ou menos uma área aqui. Ó, essa área aqui tem 2.481.000 metros quadrados. Vamos descobrir uma que tem 1.500.000 metros quadrados. Vamos fazer aqui. Essa parte amarela aqui, ó, é o que a gente ia precisar para construir esse prédio de 1 quilômetro de altura. Ele possivelmente ia ficar centralizado aqui e ia ter toda essa área em volta que tem que ser construído um complexo. Agora, olha pra vocês verem. Vocês acham que dá pra algum lugar de São Paulo construir um negócio, tem uma área desse tamanho? Eu acho que não. Vou explicar pra vocês a importância disso. E não é só porque a lei pede pra ter esse tamanho de área pra construir o prédio. Não, é porque tem a necessidade. Eu vou explicar isso pra vocês agora. Então vamos aqui no Burj Khalifa de novo, ó. Vou mostrar pra vocês, é importante ter uma área maior do que só tá pedindo lá. No caso, essa linha vermelha aqui é o que a gente colocou que precisaria lá ter o prédio de 1 km de altura. A gente usou aqui o Burj Khalifa pra gente ter essa noção. Só que o Burj Khalifa, ele é um complexo. Ele é toda essa área que eu sublinhei aqui em de vermelho, é o complexo do Burj Khalifa. Aí vai ter um shopping, vai ter esse lago, vai ter um monte de hotel, restaurante, um monte de coisa famosa aqui em volta. Os caras investiram mesmo. Por quê? Porque é importante ter essa área desse tamanho e vou mostrar pra vocês. Vamos começar pela fundação aqui do Burj Khalifa. Esse desenho aqui, ó, é o mesmo desenho do Radier. O Radier é basicamente uma massa de concreto com armação de ferro. E do Burj Khalifa é na altura de 2 pessoas. Você já imagina o tamanho que é isso. Só que o que acontece? O solo de Dubai, é um deserto, ele não consegue assentar prédio. O que seria se assentar? Geralmente quando você tem uma área com solo melhor, a fundação assenta. Ele afunda um pouco, mas ele assenta. Aqui, como é deserto, ele não assenta. Então o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que colocar, além desse radier com a altura de 2 pessoas, de concreto armado, eles tiveram que colocar mais 102 estacas de concreto espalhada por aquelas 3 pontas. E elas são energizadas. Por quê? Para aguentar a velocidade do vento, que é no deserto, e por conta do solo. Essas estacas estão a 50 metros de profundidade, para vocês terem noção. E aí o que aconteceu? É energizado por quê? Por ser de 50 metros de profundidade, pegou o lençol freático e tá perto do mar ali. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá perto do mar, o que acontece? Pega água salgada. Então, precisa energizar para essa água salgada não corroer a fundação e o prédio cair. Beleza, por que eu tô falando isso? A cidade de São Paulo, ela tem registro de ventos, quando chove muito forte, de 70 km por hora. E o solo é muito ruim também. É um solo argiloso, um sedimento. Então, ele também não assenta direito a fundação. Então, a fundação do prédio de 1 km teria que ser tão profunda quanto o do Burj Khalifa. Talvez, dependendo de como é o formato do prédio, peso que vai ter, talvez maior ainda que a fundação do Burj Khalifa. Agora imagina em São Paulo você movimentar em uma área só um monte de maquinário, um monte de material de construção, retirada de sedimento, o barulho dessa obra. Se você não tiver uma área tão grande desse aqui para construir, para trabalhar e movimentar, é muito impossível. Agora pensa, o trânsito de São Paulo como que é? Vocês acham que é possível começar a fundação desse prédio em São Paulo? Para mim é impossível, em qualquer lugar. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, o Burj Khalifa, o prédio, foi a primeira coisa construída no complexo. Por quê? Porque eles precisam de toda essa área em torno para construir a fundação, movimentar os materiais e etc. Então, a partir do estudo só da fundação do Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, a gente já vê que, para iniciar ela, já precisa de um grande espaço. Um grande espaço que a gente não tem na cidade de São Paulo. Pelo menos nas melhores áreas que permitem, entre aspas, né, a construção desse prédio. Por quê? A gente não consegue desabrigar um espaço daquele tamanho na cidade de São Paulo, porque é muito denso. Outra coisa, mesmo que se conseguisse,
imagina o caos que virá o sistema viário. Agora, imagina o tanto de caminhão que precisa entrar para levar material e que precisa sair para tirar lixo. Imagina o barulho que esse tipo de obra vai gerar na cidade. E eu acho que até poluição. Então, isso para mim já é uma das coisas que torna totalmente um prédio de 1 quilômetro inviável na cidade de São Paulo. Agora vamos para outro tópico que para mim também inviabiliza essa obra de 1 quilômetro na cidade de São Paulo. Outra coisa importante aí que todo mundo que mora em São Paulo vai poder me confirmar é a infraestrutura. Infraestrutura seria saneamento básico, água e esgoto, energia, internet, esse tipo de coisa. Ó, pra você ver, eu peguei uma notícia aqui do G1 que fala assim que só em 2023 foram registrados quase 285 mil ocorrências de falha de energia. Agora, vocês acham que um prédio de 1 quilômetro vai precisar de um monte de energia, para um monte de andar, com um monte de elevador, vai dar conta? A cidade de São Paulo, que não dá conta do básico, vai dar conta de manter um prédio desse? Vocês acham que a cidade de São Paulo vai dar conta de levar água para tantos andares assim? Vocês acham que o esgoto de São Paulo aguenta um prédio desse? Por que eu falo, como assim que aguenta? Porque é uma área que tem um prédio que vai ter um monte de pessoas e que vai usar tudo isso de uma vez. Vocês acham que aguenta? Pra mim não aguenta. Ou seja, outra coisa que é inviável, a infraestrutura de São Paulo não aguenta um prédio de 1 quilômetro. Vamos para outra coisa agora. Então, outro problema aqui é a paisagem urbana. O que é a paisagem urbana? Vamos voltar aqui no Burj Khalifa. O Burj Khalifa, essa aqui é a sombra dele. Vocês estão vendo? Olha o tamanho da sombra desse prédio. Só que acontece, como ele está numa área muito grande, vai ter uma parte do dia aqui que essa sombra vai estar na área dele aqui, ó, vai estar no lago. Então não vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar aqui esses lugares que aqui é um entorno mesmo, que você vê que é bem... não tem nada quase, tem esses prédios aqui. Vai só atrapalhar isso aqui, mas pensa na cidade de São Paulo, que é muito denso. Se eu coloco aqui esse prédio em qualquer lugar aqui, ele dá sombra em um monte de lugar. E aonde bater sombra durante o dia, esse lugar mais cedo, pelo menos umas 2 horas aí, ele já vai ter que gastar mais energia, porque ele vai estar escuro. Sem contar a ventilação que não vai circular nesses lugares. Ou seja, todos os lugares que bater sombra aqui muito tempo por conta desse prédio, vai ter problema de ventilação, que vai fazer girar mofo nesses prédios, vai mofar tudo. Até por conta de iluminação também, que eles vão gastar mais energia. Então, esse é um outro problema. Agora vamos aqui para um outro problema também. O prédio de 300 andares, se eu colocar em 300 andares, ele tem um monte de gente trabalhando nele. Eu peguei um dado aqui, ó, no Burj Khalifa, que tem 828 metros, ele consegue abrigar ao mesmo tempo até 35 mil pessoas. Só que, tipo assim, eles registram lá que ao mesmo tempo, durante todo o dia, tem pelo menos 10 mil pessoas. Agora, se a gente fazer uma regra de 3 num prédio de 1 quilômetro, ele abrigaria até 12.500 pessoas no lugar. Só que um prédio desse, ele tem que ser, além de comercial, ele tem que ser residencial. Ou seja, vai ter pessoas que vão ter que entrar com o carro ali e sair com o carro ali. Vocês acham que o trânsito de São Paulo, no lugar só comporta esse tanto de gente para entrar e sair? E as pessoas que trabalham? Ou seja, é outro problema. Sistema viário. A densidade de pessoas só num lugar. Vocês acham que na cidade de São Paulo, algum lugar ali aguenta um prédio desse tamanho? O transporte público? Imagina que você estuda numa escola que tem 50 alunos. De repente, do dia para o outro, a escola tem 5 mil alunos. Que zona que ia virar? Então, ou seja, não tem infraestrutura para sistema viário, para transporte público. Em São Paulo, mas tem metrô, mas não aguenta. O metrô não vai aguentar o tanto de gente precisando chegar nesse lugar e sair desse lugar. E nem o tanto de gente precisa entrar com carro e sair desse lugar com carro. Seja funcionário ou morador. Então, esse é outro problema que já existe na cidade de São Paulo sem nem ter esse prédio de 1 quilômetro. Então, o sistema viário é outro problema. Então, vamos lá. Outro problema de um prédio de 1 quilômetro é o custo. O Burj Khalifa, tô vendo aqui a informação, ele custou 1,5 bilhões de dólares. A sua altura, o prédio. Só o prédio, sem ser o complexo. Se a gente fazer uma regra de 3, o prédio de 1 quilômetro, ele sairia a 1,8 bilhões de dólares. Ou seja, isso com dólar a 5,40, no dia de hoje aqui que eu olhei, o prédio de 1 quilômetro sairia 9,7 bilhões de reais. Vocês acham que numa cidade que é com criminalidade gigante, um trânsito horrível, falta de energia todo dia, a internet muito ruim, falta de saneamento básico, as escolas tudo caem nos pedaços, nos hospitais tudo ruim, vocês acham que é mesmo importante gastar 9,7 bilhões de reais? Que a gente já viu que não daria certo em nenhum lugar de São Paulo? Acho que é óbvio, né, a resposta. Não. Então depois de eu fazer esse estudo aqui junto com vocês, mostrar os meus argumentos, a gente chega, acho que junto, em uma conclusão, que seria aqui, ó. O plano diretor não permite construir um prédio de 1 quilômetro. Primeiro, não é possível achar um lote do tamanho necessário para o prédio. 2.
o solo, os ventos, o sistema viário da cidade de São Paulo fariam a construção ser muito complicada, o que traria o caos para a cidade. 3. O valor da obra não seria provado, pois seria melhor usado em outras áreas, com mais importância, tipo saúde, educação e segurança. Ou seja, 4 bons argumentos, talvez eu trouxe mais, mas eu resumi aqui o que vem na minha cabeça, para que torna esse prédio de 1 quilômetro de altura na cidade de São Paulo totalmente inviável. E aí, vocês acham que eu tenho razão? Eu tô viajando. Ainda vai vir gente que vai me falar assim que o Pablo Marçal falou que esse projeto é pro futuro e que não sei o que. Pois é, mas não é assim que funciona. Para fazer esse projeto, precisa alterar o plano diretor. Só que para alterar o plano diretor, agora só vai ser possível na revisão de 2029, porque ele foi alterado em 2023. Era para ter sido em 2021, mas por conta da pandemia foi alterado para 2023. Então, ou seja, nesse primeiro mandato dele, se ele ganhar, espero que não, ele não vai poder mandar fazer a revisão do plano diretor para alterar para ele conseguir construir esse prédio. Beleza, mas e no segundo mandato dele? Para começar, ele não vai ter segundo mandato. Por quê? Porque ele vai querer concorrer para presidente em 2026. Isso tá bem óbvio, todo mundo sabe. Tá, mas vamos imaginar que ele vai querer concorrer pro segundo mandato dele na prefeitura de São Paulo. Ok, só que saúde, educação, sistema viário, segurança, nada disso ele consegue alterar só em 8 anos. Não consegue alterar isso em 2 mandatos. Ou seja, ele tem muito mais coisa para resolver do que gastar aquele valor que eu falei, que é 9 bilhões de reais, com um prédio de 1 quilômetro que é totalmente inviável e que só vai gerar bagunça na cidade de São Paulo, beleza? Então, antes dele gastar dinheiro com isso, ele tinha que resolver essas outras coisas mais importantes, e ele não consegue resolver isso em 8 anos, em 2 mandatos. Então, pra mim, pro cara falar isso no primeiro mandato dele, na campanha, primeiro mandato dele de prefeito de São Paulo, sabendo que não dá pra fazer, pra mim, ou ele não estudou, ou ele tá querendo enganar bobo. Aí vai vir gente falar assim, então você é bobo de estar fazendo um vídeo sobre isso? Cara, eu só aprendi estudando plano diretor e urbanismo da cidade de São Paulo. Ganhei demais com esse vídeo. Então, tipo assim, não tem nada de bobo nisso. Outra coisa, assim, que agora eu tenho certeza do que eu já achava é que o Arthur, como mamãe falei, o Arthur Duval, né? Ele seria um ótimo prefeito para São Paulo. Porque todos os conceitos que eu falei aqui foram conceitos que ele trouxe no plano de governo dele quando ele era candidato para a cidade de São Paulo. Então, o povo de São Paulo perdeu demais no eleger esse cara. E uma coisa importante que eu falo para vocês: todas essas propostas doidas que vocês veem aí desses políticos, pega para estudar, principalmente se for da sua área, entendeu? O cara falou que vai fazer um hospital sem assado. Você é médico. É viável fazer esse tipo de projeto? Vou fazer escola assim assado, com um sistema assim assado. Você é professor, você é pedagogo. Você acha que é viável fazer isso? Vocês têm que avaliar, pegar a teoria que você estudou na faculdade aí e mostrar se é viável ou se não é. E dependendo se você é de direita, esquerda, é importante fazer esse tipo de coisa, entendeu? Porque eu vejo esse monte de projeto com HD e eu não vejo nenhum arquiteto urbanista falando alguma coisa. Falando, não, gente, se a gente estuda... Eu tenho certeza que qualquer urbanista, arquiteto aí que estudou o básico, poderia estar fazendo 1 trilhão de vídeos aí falando que esse projeto, eu sei que é óbvio, mas poderiam estar falando aí, mostrando de forma teórica que esse tipo de projeto é inviável, é só conversa fiada, entendeu? Importante, se você discorda de alguma coisa aqui, você acha que eu falei alguma bobeira, pode comentar aí que eu respondo de boa, a gente discute como gente grande, hein? Isso é um assunto muito sério, então responda, faça um comentário aí como gente grande, caso você discorde, beleza? Mas então, finalmente chegamos no final desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like aí, se inscreve no canal, que eu vou trazer mais vídeos desse jeito aqui pra vocês. Eu ainda tô pegando os macetes como fazer aqui, mexer nesse OBS, e editar vídeo, não sei o que. Tô meio que apanhando pra olhar pra câmera, não sei pra onde que eu olho, mas é isso aí, beleza? Então, de novo, deixa o like, se inscreve aí pra ajudar. Comenta aí o que vocês acharam sobre isso, mas igual eu disse antes, comenta igual gente grande, beleza? E é isso aí, valeu, falou!